Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de mais uma vez podermos estar reunidos para adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Quero externar minha gratidão ao nosso pastor presidente pela honrosa escala e o privilégio de poder retornar a esta casa para cooperar com o nosso pastor e também ser abençoado aqui neste trabalho de encerramento de Progeférias. Quero externar também a nossa gratidão ao nosso presbítero Jefter, ao nosso presbítero Eduardo, né? Deus abençoe, irmão Rafael. Sempre que vemos aqui, os irmãos nos recebem muito bem e para nós é um prazer estar aqui. Tivemos algumas não, né? Muitas dificuldades para chegar aqui, mas o Senhor também nos trouxe, nos ajudou e estamos felizes. Quantos vieram ouvir uma palavra da parte de Deus nesta noite? Com a permissão dos nossos presbíteros, eu quero convidar a igreja para juntos lermos uma porção da palavra de Deus que está no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 33. Versículo de número 12 em diante, por favor. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 12 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: conheço-te por nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achasse graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quem diz amém, queridos?
Meus irmãos, temos alguns minutos e eu quero comentar um pouco sobre as fases da vida de Moisés. Você pode repetir comigo, por favor, as fases da vida de Moisés. Quem foi Moisés? A Bíblia nos mostra que Moisés foi um hebreu, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, pertencente à tribo de Levi. Logo ele era um levita, filho de Arão e Joquebede, irmão mais velho, irmão mais novo, digo, de Arão e Miriam. A Bíblia nos mostra que Moisés foi um líder de grande intimidade com Deus, um legislador, um juiz, autor da Torá, ou como comumente chamamos de Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, um homem respeitado pelas 3 grandes religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Um homem que falava com Deus face a face, o homem que viu Deus de costas. Moisés morreu aos seus 120 anos e foi o próprio Deus quem o sepultou. Que privilégio ser sepultado por Deus. Deus disse: eu não vou dar esse privilégio a ninguém. Eu mesmo vou sepultar Moisés. E Deus sepultou Moisés em um lugar que nem Satanás sabe. Porque quando Deus esconde, Ele esconde mesmo. Aleluia. Como disse, a vida de Moisés, ela foi dividida em etapas. E todos que somos chamados por Deus, enfrentamos na nossa vida fases, etapas, transições, porque nunca se termina como começa. Nunca fica do jeito que se está. Deus, Ele sempre promove mudanças. Deus sempre causa alterações em nós, por nós e no ambiente que estamos. Faz parte do trabalhar de Deus. Deus é um Deus pedagógico. E cada etapa da nossa vida são aulas que Deus tem para nos dar. Deus nos ensina. Deus é especialista em ensinar. E ninguém sai do mesmo jeito que entra nas etapas com Deus. E a vida de Moisés foi marcada por etapas, fases. E eu encontro pelo menos 3 fases na vida de Moisés. Não sei se dará tempo de falar sobre todas, mas tentarei sintetizar e expressar aquilo que o Espírito já pôs em meu coração. A vida de Moisés foi dividida em 3 etapas. Quantas etapas? Cada etapa da vida de Moisés durou 40 anos. De 0 aos 40, primeira etapa. Dos 40 aos 80, segunda etapa. Dos 80 aos 120, terceira etapa. A primeira etapa da vida de Moisés foi no Egito. A segunda etapa da vida de Moisés foi na casa de Jetro. A terceira etapa da vida de Moisés foi no deserto. Na primeira etapa, Moisés foi príncipe. Na segunda etapa, Moisés foi pastor. Mas na terceira, ele foi profeta. Príncipe, pastor e profeta. Começou com a coroa e terminou com o ministério. Deus é tremendo. Deus sabe trabalhar. Você pode dar glória a Deus por isso. Como disse, a primeira etapa da sua vida foi no Egito.
E no Egito Moisés foi príncipe. Todos nós sabemos o contexto em que isso aconteceu. Israel estava oprimido por Faraó. Um tempo de ameaças, um tempo de morte, um tempo de sofrimento, um tempo de escravidão. E nesse período Moisés nasce. E quando ele nasce, a Bíblia nos mostra que ele é escondido pela sua mãe. Depois de Moisés ser escondido por 3 meses, olhe para cá, por favor, e não podendo mais a sua mãe escondê-lo, ela o pôs dentro de um cesto betumado e o colocou às margens do rio Nilo. Há quem diga que Moisés foi jogado no rio. Não, Moisés foi posto junto aos juncos. Sabe por quê? Porque a fé é inteligente. A Bíblia diz que pela fé Joquebede fez isso. E a fé é inteligente. Ela não jogou Moisés, porque ela sabia que Moisés era projeto de Deus. E projeto de Deus se cuida, não se joga. Ela coloca ele na beira do rio, junto aos juncos. Observe que Moisés é escondido. Depois dele ser escondido, ele é encontrado. Depois de ser encontrado pela filha de Faraó, ele é devolvido para Joquebede. E depois de ser devolvido, ele é adotado pela filha de Faraó. Aprendeu isso aqui? Escondido, encontrado, devolvido e adotado. Deus sabe trabalhar. Oh, glória a Deus. E eu chamo essa primeira fase da vida de Moisés de a fase dos sentimentos. Por que a fase dos sentimentos? Porque eu vejo Deus trabalhando nos corações em pró desse escolhido. Em primeiro lugar, Deus trabalhou nos sentimentos das parteiras. Cifra e Puá, olha para cá, no nome de Jesus. Cifra e Puá eram as parteiras das hebreias. E quando Moisés, ele nasce, aleluia, a ordem que Faraó havia dado às parteiras era que se nascesse uma menina, deveria ser preservada. Mas se nascesse um menino hebreu, esse deveria ser morto. Mas Deus trabalha nos sentimentos. A Bíblia diz que as parteiras temeram ao Senhor. E elas não fizeram como Faraó mandou. Pelo contrário, ela preservou os meninos com vida. Era Deus dizendo: não toque a mão nesse menino. Eu tenho uma obra com ele. A obra é grande. E eu já vou dar livramento a ele no dia do nascimento. Não era nem para estar vivo, mas Deus disse: eu vou preservá-lo, eu vou escondê-lo, eu vou trabalhar nos corações. Além de Deus trabalhar nos sentimentos das parteiras, Deus trabalhou nos sentimentos de Joquebede. Joquebede poderia ter enjeitado seu filho, rejeitado seu filho, como muitas hebreias fizeram, desistiram dos seus próprios filhos. Mas Joquebede não, pela fé, ela escondeu Moisés. Ela disse: não, eu não vou abrir mão da promessa de Deus para mim. Deus tem uma obra com esta criança, ele é escolhido desde o ventre, eu vou escondê-lo. Deus trabalhou nos sentimentos de Joquebede. Além de Deus trabalhar no sentimento de Joquebede para esconder, Deus trabalhou no sentimento de Joquebede para ela colocar ele no rio Nilo. Era Deus trabalhando, porque quando Deus escolhe a nossa vida, o nosso trajeto, a nossa trajetória, está tudo na direção de Deus. Nada acontece por acaso, tudo está dentro do projeto de Deus. Então Joquebede põe ele no cestinho, põe no rio Nilo, e glória a Deus, mais uma vez Deus trabalha nos sentimentos. Deus foi lá no palácio, colocou um calor na filha do rei e disse: desça para se banhar, porque eu vou marcar um encontro.
E nesse encontro eu quebro um laço de morte. Deus não permitiu que as servas da filha do faraó encontrassem o menino. Deus sabe as pessoas certas para botar no nosso caminho. Deus não permitiu que as servas da filha de faraó encontrassem. Foi o próprio Deus que permitiu que a filha de faraó encontrasse Moisés. Porque estava tudo nos planos de Deus. E quando a filha de faraó abriu o cesto, ela disse: filho dos hebreus, é este menino. E ela amou a Moisés. Não, tu não entendeu. Ela amou a Moisés. Sabe por quê? Porque Deus também trabalhou no coração da filha do rei. A ordem é: mate os filhos dos hebreus. Aí Deus disse: se eu vou botar Moisés dentro do palácio pelas portas, mas como ele vai entrar? Aí Deus disse: eu tenho a chave e tenho uma porta, e a porta vai ser a filha do rei. Quando ela abre o cesto, o Senhor trabalhou no coração dela. Dizem os estudiosos que a filha de Faraó, ela era estéril. Ela não podia gerar filhos. E se isso é verdade, que a filha de Faraó não podia gerar filhos, eu entendo que isso foi uma intervenção de Deus. Ela tentava engravidar e Deus disse: vai não, vai engravidar não, vai engravidar não. Por quê? Porque eu que vou lhe dar um filho para você criar. Se você engravida, vai atrapalhar o que eu tenho na vida de Moisés. E eu preciso colocar ele dentro do palácio. E você vai ser a ponte. Vai ser através de você. Ela pega o menino. Aí o Senhor trabalhou no coração. Ela amou Moisés. Deus disse: está tudo no controle. Deus trabalhou no coração das parteiras, trabalhou no coração de Joquebede, trabalhou no coração da filha de Faraó e trabalhou nos sentimentos de Miriam. Miriam era escrava. Rainha não escuta escrava. Mas quando Deus está no negócio, as escravas dão as estratégias. Lembra da serva na casa de Naamã? Foi mesmo assim com Miriam. Ela se aproximou e disse: minha rainha, me permita. A senhora me permite dar uma sugestão? Eu conheço uma crente que tem leite para dar para esse menino. Ela é da tribo de Levi, está no meio dos hebreus. E eu acho que ela dessa hora deve estar de joelho, orando para Deus dar uma vitória a alguém. Olha Deus trabalhando. Olha, eu conheço alguém que vai cuidar desse menino. Ela disse: você conhece? Conheço. Pois bem, leve ele. Não, melhor, diga para ela vir aqui. Eu quero dar uma palavra com ela. Aleluia. Diga para ela que ela vai cuidar do menino e ainda vai receber um salário. Olha que Deus tremendo. Parece que eu estou vendo Miriam chegando em casa correndo. Disse: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. E ela nervosa, Joquebede: aconteceu alguma coisa com meu filho Moisés? O que foi que houve? Mãe, a rainha encontrou, a princesa encontrou Moisés. A princesa encontrou. E o que foi que aconteceu, mãe? Para surpresa da senhora, ela está pedindo para uma hebreia cuidar do menino para ela. E ainda vai receber um salário. Olha Deus trabalhando nas etapas. Deus sabe trabalhar. Olha, diga para alguém que está do seu lado aí: fique tranquilo. Deus vai trabalhar nos corações ao seu respeito. Levanta a tua mão, dá glória para Jesus. Aleluia. Agora, Deus é tremendo. Porque Deus poderia, meu presbítero, deixar Moisés ir para o palácio. Poderia ou não? Aí Deus disse: não.
Eu quero que ele volte para a mãe. Porque ele ainda é muito novo. Uma criança de 3 meses. E se ele crescer no palácio, ele não saberá suas origens. Não terá raiz. Não saberá quem é o Deus de Israel. Ele vai para a casa de Joquebede. Porque lá eu vou dar identidade a ele. Ele vai saber quem é ele. Ele vai saber qual é a sua chamada. Ele vai saber quem é o Deus de Israel. Parece que eu estou vendo, irmãos, Joquebede fazendo Moisés, ensinando a Moisés aquilo que ele precisava aprender. Porque Moisés até determinada idade ficou com Joquebede, depois que ela levou ele para ser adotado pela filha de Faraó. Mas aí ela contou as histórias para ele. Filho, vem cá, eu tenho uma história para lhe contar. Uma história amanhã, meu filho. Eu preciso investir nas suas bases. Porque daqui a pouco você vai entrar lá dentro do palácio. E se você entrar sem base, vai colocar tudo a perder o que Deus tem contigo. Eu vou te ensinar agora. E o curso vai ser intensivo. Aquilo que tu era para aprender com um período de tempo, eu vou te dar o curso intensivo. Vai ser rápido. Eu vou lhe contar a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela conta para ele. E como é que o senhor sabe disso? Lembra quando Deus apareceu para Moisés lá na sarça ardente? O que Deus disse para ele: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem foi que ensinou para ele? Ela levou ele lá no sarcófago de José. Vem cá, filho. Está vendo aqui? O que é isso, mãe? É o sarcófago de José, meu filho. Deus exaltou José aqui dentro do Egito, fez ele governador, ele trouxe todo o povo hebreu para cá. E ele pediu para que os seus irmãos jurassem, fizessem um juramento para ele, que quando Deus visitasse o seu povo para nos tirar dessa terra, levasse os ossos dele daqui. Ele disse que não quer que os ossos dele sejam sepultados. Ô irmão Agnes, como é que o senhor sabe disso? Porque a primeira coisa que Moisés fez, quando Deus tirou o povo do Egito, foi dar a primeira ordem: vão buscar os ossos de José. E ele não aprendeu no palácio. Ele aprendeu com a mãe. Diga para quem está do seu lado aí: Deus está trabalhando nas tuas bases. A Bíblia diz, primeira coisa que Deus deu a Moisés na primeira etapa foi identidade. Ele sabia quem ele era, porque o texto diz assim, que ele consentiu em visitar os seus irmãos. Então ele sabe quem são seus irmãos. Segunda coisa que Deus deu a Moisés, eu vou poupar os irmãos de detalhe, aqui tem muita coisa, mas eu vou pular, por causa do horário. Eu quero passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Segunda coisa que Deus deu a Moisés na primeira etapa foi ciência. Deus tinha que levar ele para a casa de Joquebede para dar identidade, mas tinha que levar ele para dentro do palácio para dar ciência. Porque a Bíblia diz que Moisés foi instruído de toda a ciência do Egito. E o que Deus tinha com ele precisava estudar. Ele precisava ser preparado. Deus disse: eu vou usar Faraó para patrocinar seus estudos. Eu vou lhe preparar com preparação de príncipe. Preparo de príncipe. Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito, aprendeu sobre tudo que era preciso naquele período. Eu quero que você aprenda a ler, Moisés. Aprender a ler, Senhor? Por quê? Porque eu vou escrever nas tábuas. E eu quero que você entenda o que eu vou escrever. Eu quero que você aprenda a escrever, Moisés. Escrever, Senhor? Por quê? Porque você vai escrever 5 livros.
Eu quero que você aprenda sobre arquitetura, sobre engenharia. Por quê, Senhor? Porque você vai comandar uma obra minha, o tabernáculo. Eu quero que você aprenda sobre direito, sobre legislação. Por quê, Senhor? Porque eu vou lhe dar o decálogo, os 10 mandamentos e os preceitos para o meu povo. Eu vou te fazer um legislador no meio do meu povo. Agora tu está entendendo? Tem uma palavra de Deus aqui no meu coração para ti e para te entregar. Deus vai usar o teu talento, a tua profissão, os teus estudos para a glória do nome dele. Ele vai usar. Se puder tocar, já vou terminar. Na primeira etapa, Deus deu identidade e ciência. Mas Deus disse: um ciclo se fecha e outro se começa. Venha comigo para a próxima etapa. Vou tirar a coroa da sua cabeça. Tenho um cajado de pastor para lhe entregar. Deus tirou Moisés de dentro do palácio. Tirou a coroa de príncipe da cabeça dele. E fez ele um fugitivo. Fez com que ele ficasse escondido. E a melhor forma de Deus nos proteger é nos escondendo. Escute isso, escolhido. Vai ter dias que alguém vai lhe esquecer. Não citarão o seu nome. Há momentos que o escolhido cai no esquecimento. Que ele já não é o número 1. Vai ter momentos que alguém não vai te aplaudir, nem te abraçar. Mas saiba que também é uma fase que está no controle de Deus. Vai ter momento que Deus vai te jogar assim para longe e botar alguém no teu lugar. Tem hora que Deus nos substitui. Mas Ele não abre mão do que Ele tem conosco. Porque Deus precisa trabalhar no nosso caráter, na nossa personalidade. Para a gente não se achar grande, para a gente não se achar estrela, para a gente não se achar o insubstituível. Aí às vezes ele unge Davi com óleo, mas faz Davi voltar para o meio das ovelhas. Mas não foi ungido, mas está com as ovelhas. Permite Saul perseguir para testar Davi. Estás pronto para os testes de Deus? Como no revorgue, serga. Ariombra canahasio branai. Deixa o Espírito trabalhar em ti. A tua chamada está na direção de Deus. Não vai dar errado, diz o Senhor. Eu não permitirei que dê errado. Eu vou te proteger, eu vou te esconder. Eu vou te tirar dos olhos de alguém, para que os olhos de alguém não te alcancem. Eu vou te livrar da fúria de Faraó. Às vezes o escolhido está muito exposto. Aí Deus diz: vem para o meu esconderijo.
Vou te livrar de algumas flechas. Deus levou Moisés para a fase da lapidação. Levou ele para a casa de Jetro. 40 anos lá. Lá Moisés se sentiu esquecido, achou que Deus não ia nem fazer o que tinha dito que ia fazer com ele lá atrás. Deus levou Moisés para a casa de Jetro com propósito. A fase do preparo. Na primeira fase no Egito, Moisés foi príncipe, mas na segunda fase, na casa de Jetro, Moisés foi pastor. E quando Moisés livrou as filhas de Jetro daqueles pastores que estavam oprimindo-as, Jetro perguntou para as filhas: por que chegaram tão cedo hoje? E elas disseram o quê? Um egípcio nos livrou. Mas Moisés não era egípcio. Moisés era hebreu. Mas tinha cabelo do Egito, a aparência do Egito, roupa do Egito, fala do Egito. Aí Deus disse: eu não vou usar um hebreu com característica do Egito. Eu vou descaracterizá-lo. Venha para a casa do sacerdote. Deus tem um altar para te esconder. Eu estou sentindo uma unção tão grande aqui. E não precisa gritar para Jesus falar. A palavra está entrando no coração. Ele está dizendo: eu vou tirar aquilo que não me agrada. Sabe por quê? Porque se eu não tirar, vai atrapalhar o que eu tenho contigo. Mas por amor a ti, por amor à chamada que eu tenho contigo, por amor à obra excelente que eu farei na tua vida, eu irei trabalhar em ti. Não vai ficar assim. Aí Deus bota a gente no funil, né, Naldo? E passa a mão dele assim, ó, para tirar tudo. Às vezes Deus põe a gente na mesa de cirurgia dele para mudar o nosso coração. Deus levou Moisés para a casa de Jetro para lhe descaracterizá-lo. Deus levou Moisés para a casa de Jetro para moldá-lo através do trabalho. Moisés foi pastor de ovelha. E ser pastor de ovelha dá trabalho. Moisés tinha que se acordar cedo para dar alimento para as ovelhas. Tinha que subir monte. E pastor de ovelha tem uma característica que se chama paciência. E as 3 brigas que teve aqui no capítulo 2, Moisés estava no meio das 3. Deus disse: eu vou levar você para o meio das ovelhas para lhe ensinar a ser manso. E a Bíblia diz assim, que Moisés foi o homem mais manso da terra. Eita, que Deus sabe trabalhar. Deus levou Moisés para a casa de Jetro, para lhe familiarizá-lo com o ambiente da chamada. Na casa de Jetro tinha sacerdócio, tinha altar e tinha monte. Deus disse: eu vou lhe envolver nesse monte aqui. Vou fortalecer suas pernas para subir esse monte 40 anos. Porque você nem sabe que depois que eu te levar para o Egito, tu não vai subir nesse monte em pró às ovelhas de Jetro. Tu vai subir nesse monte em pró às minhas ovelhas. Deus levou Moisés para a casa de Jetro para lhe dar um cajado de pastor. Quando Deus perguntou a Moisés, Deus disse assim: o que é que tu tem na mão? Ele disse: uma vara. Entende? Quantos milagres e sinais e prodígios e maravilhas Moisés não fez com aquele cajado? E onde foi que Deus deu a ele? Na casa de Jetro.
Tem etapa que se tu queimar, tu não vai ter o que Deus vai te usar na próxima. Aí Deus está te dizendo, não pegue atalhos. Passe na casa de Jetro, que eu tenho algo para lhe dar. Ergue obras, ergue. E às vezes o Espírito tem te dado algumas coisas, tem permitido tu passar por outras situações, que tu diz assim, Senhor, por que isso? Por que é preciso eu passar por isso? Aí o Senhor te diz hoje, tem coisas que eu te dou nessa etapa para tu usar na próxima. Tem uma obra lá na frente. Eu preciso te dar isso hoje. Largue ombra, né? Como na ragadara, como na raça. Orgianturia, everegelo como na raça. Não queima as etapas. Não pega atalhos. Passa. Segue a minha direção. Acompanha meu trilho, Moisés. Eu não permitirei que tu morra. Eu não permitirei que o projeto dê errado. Eu estou no controle. Passa, passa. Além de Deus dar a Moisés um cajado de pastor, Deus deu a Moisés um coração de pastor. E coração de pastor, só quem dá é Deus. Deus ensinou Moisés a amar as ovelhas. E Jesus disse assim que o bom pastor dá a vida pelas... O bom pastor faz o quê? Entrega, dá a vida. E Deus deu a Moisés um coração de pastor. Porque Deus disse assim para ele, Moisés, eu não vou mais no meio do povo. O povo é mau, pecou contra mim. Vou matá-los. E vou suscitar outra descendência para ti. Ele disse, como? Tu me desse coração de pastor. E me desse esse rebanho para eu cuidar. Queres matá-los? Eu entrego minha vida por eles. Risca meu nome do livro da vida. Deus disse, não pode ser. Esse aí aprendeu o valor do rebanho. Eu disse, não, Moisés. Eu vou te ensinar tanta coisa. Eu vou trabalhar nos teus sentimentos. Mas não acabou por aí. Depois que Deus prepara Moisés na casa de Jetro, Deus disse, venha comigo para uma próxima etapa. Na primeira etapa ele foi príncipe. Na segunda etapa ele foi pastor. Mas na terceira etapa ele foi profeta. E a terceira etapa eu chamo a etapa das experiências com a glória. Desde que a sarça pegou fogo, nunca mais Moisés foi o mesmo.
Porque ninguém que se encontra com a glória de Deus permanece o mesmo. A glória de Deus nos muda. A glória de Deus nos transforma. Quando o espelho da glória de Deus está diante de nós, as máscaras caem. Diante de Isaac, Jacó é Esaú. Mas diante de Deus no val de Jaboque, Jacó é Jacó. Diante do povo, Isaías aponta para o povo e diz: ai de A, ai de B, ai de C. Mas diante da glória de Deus, ele diz: ai de mim. Está pronto para as experiências com a glória? Está pronto, está pronta para as visitas de Deus? Para se encontrar com Ele no monte? Tem um lugar estreito preparado para ti. Tem uma fenda que só cabe tu e Deus. Deus e tu. Tem um lagar para Deus te colocar. Está pronta? Quantos querem viver uma nova fase com Deus? Uma fase que Deus quebrará a nossa rotina. Uma fase que Deus alterará em nós aquilo que não agrada a Ele. Uma fase que a gente vai passar dias e dias no altar. Moisés estava tão envolvido com a glória que ele subiu no monte, passou 40 dias, 40 noites, e o povo disse: morreu! E Deus morreu não. Agora que ele está vivo, eu estou envolvendo ele na nuvem. Canta. Alô, baragando remanarigia sergia. Eu te darei os tesouros escondidos. Nombrianda cando condoçando ramando remecomanahasia. Abra sua boca para receber. Deixa o Espírito te tomar agora. Deixa o Espírito te tomar agora. Deixa ele te encher. Ao convite do Espírito hoje, para entrarmos no caminho da oração. E ele está dizendo hoje aqui em Pojuca: eu procuro uma geração que clame pela minha glória. Quem está disposto a clamar pela glória? Abre teus braços. Não é levantar a mão não, é abrir os braços. Quem não quiser abrir não tem problema. Não vai sentir o que a gente vai sentir. Abrace aí agora a próxima etapa de Deus para a sua vida. Abrace. Abraço. Candians nawar guiadora cando remando riendio manarasia. Rakando rabanda rakomana hardi obre de kentura manotura mana cantura mana eva. Eicho ergia sergia adarakomana sergia evo
Receba a glória. Seja impactado pela glória de Deus. Cante os mantion de requento rogomonto ramene comanahau. Eicha, ergia, rikimini comanahas. Abra sua boca para adorar, abra sua boca para adorar, abra sua boca para adorar, abra sua boca para glorificar. E Pojuca está tomado pela glória de Deus. Abra a